Bem-vindo novamente a esse seminário sobre guerra espiritual. Em continuação da sessão passada, anterior, eu quero falar sobre essa área de demônios. A Bíblia diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. A Bíblia fala a verdade. Se não para dar lugar, significa não dar abertura, não dar oportunidade, não abre a porta, não deixar ele entrar. Né? Nós falamos acerca de demônios muitas vezes assim como que fosse Satanás. Agora não é realmente o anjo caído ou a pessoa em si mesmo, Satanás. Mas fala do seu reino, a sua influência. Normalmente tem a ver com demônios. Então não deis lugar aos demônios, basicamente. Porque lembre que Satanás não pode estar em todos os lugares, mas ele tem, pela sua hierarquia de demônios, de seres espirituais, influência sobre a humanidade. E nós temos que saber como fazer uma boa malícia de fé, como expulsar demônios, como pisar acima das suas cabeças, como vencer em todas as áreas da nossa vida. Nós temos um exemplo, para mim, flagrante assim, desta possibilidade de uma pessoa que é crente, que não deixou, né, ou que ainda não estava assim completamente liberto do seu passado, daquilo que dominava sobre a sua vida antes de ser cristão. Esse exemplo se encontra em Atos, capítulo 8. Aqui neste capítulo nós encontramos um avivamento que houve na Samaria. O evangelista Filipe foi para aquele sítio e começou a evangelizar. Havia muitas pessoas curadas, libertas, e ele batizou muitos nas águas. E junto daquele grupo assim, bastante grande, foi um certo homem chamado Simão, em versículo 9. E esse homem, anteriormente, exercia arte de mágica e era uma grande influência sobre o povo de Samaria. Ele fascinou as pessoas com o seu poder oculto. Tinha muita atenção. Mas, graças a Deus, quando Filipe chegou àquela cidade e começou a pregar o Evangelho, ele foi convertido e salvo, e graças a Deus foi batizado e fazia parte da igreja. Pedro e João foram chamados para ministrar durante esse avivamento, porque ainda o Espírito Santo não foi dado, aquele batismo, o Espírito Santo não foi dado à igreja em Samaria. Quando eles começaram a orar por pessoas e pessoas foram batizadas no Espírito Santo, alguma coisa se levantou em Simão, aquele espírito, né, que oculto, aquele espírito que cria poderes, cria, né, uma certa atenção e fama. Se manifestou, então Simão foi ter com Pedro e João, oferecendo dinheiro para ter aquele dom de batizar pessoas no Espírito Santo. E Pedro fixou seus olhos em Simão e disse o seguinte, ele disse aqui, o teu dinheiro seja contigo para petição, pois cuidaste que o dom de Deus seja alcançado com dinheiro. Diz, arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus para que porventura seja perdoado os pensamentos do teu coração, pois vejo que estás em fel da amargura e em laço de iniquidade. Agora temos um dom de discernimento operando em Pedro, porque ele conseguiu de ver a raiz do problema. Ele conseguiu de ver que essa Simão ainda tinha aquela presença do diabo, aquele espírito que operava nele, que deu a ele aqueles poderes de mágica.
E então, graças a Deus pelo fim desta história, porque aquele Espírito de Deus em Simão não queria ser perdido, não queria ser lançado no inferno, não queria sofrer mais com essa presença do mal nele. E os seus olhos foram abertos e ele humilhou-se a si mesmo. Ele clamou ao Pedro, disse que ora para mim, que essa não acontecer. Então essa foi um crente que reconheceu que ele tinha demônios, que precisava de ser liberto. Um grande amigo meu mentor durante muitos anos, Derek Prince, disse uma coisa, e diz que nós podemos ter uma coisa ou outra, a nossa dignidade, os nossos demônios, mas não podemos ter as duas coisas. Porque para ser liberto dos demônios, estou a falar acerca dos crentes, para ser liberto dos demônios, nós temos que ter uma certa humildade. Não podemos guardar a nossa imagem, não podemos desculpar a nós mesmos, ou culpar os outros, ou encobrir os nossos problemas de qual jeito. Nem temos que largar o nosso sentido de dignidade, abraçar a humildade e pedir ajuda para ser liberta. Um amigo meu chegou ao meu gabinete uma vez, confessando, um grande problema que ele tinha. Ele estava a ser tão dominado pela masturbação. Ele tentou de controlar, ele jejuou, ele fez tantas coisas para controlar aquilo que ele achou que era somente um hábito. Um problema humano, todos têm. Mas eu disse que não era um demônio. Eu expulsei aquele demônio e nunca mais ele teve esse problema. Não, demônios podem nos impedir. E nós temos que ter aquela capacidade de humilhar a nós mesmos para que Deus possa fazer a sua vontade na nossa própria vida. Demônios têm essa tendência de esconder, porque eles gostam de sombras, eles gostam das trevas. Então, eles escondem-se dentro da nossa própria personalidade até que ter a oportunidade de se manifestar e estragar tudo. Quantos de vocês, naqueles momentos de ira, naqueles momentos de fraqueza, que sai de ti aquilo que até que te surpreenda? Nestes momentos, temos que ter aquela humildade de dizer, eu preciso de ajuda. Eu não sei o que passou, mas alguma coisa tomou conta de mim naquele momento. Eu não quero isso mais na minha vida. Eu preciso ser liberta. Satanás se manifesta em muitas formas. Lembra-se que nós temos lido, que aquelas 4 caras do inimigo, aquele dragão, serpente, diabo e Satanás, descreve a sua própria pessoa. Agora, Satanás não é criativo, ele só copia. Ele quer tudo que Deus tem. E ele também quer filhos. Ele quer pessoas como ele. E em Atos 13, versículo 10, fala de um homem que era tipo conselheiro do governador em Chipre. E essa pessoa era também um bruxo, um tipo, fazia aquelas bruxarias e tudo, e era aqueles poderes ocultos, e naquela altura era bastante conhecido. E ele andava assim a tentar de impedir o governador da ilha de aceitar Jesus. Paulo e Barnabé tinham chegado, estava a pregar, e o procônsul era muito interessado na pregação de Paulo. Queria ouvir ainda mais, mas esse fulano ali nos impediu. Sempre estava assim
falando com o procônsul, não dá ouvidos, não dá atenção, eles são enganadores, não. E Paulo olhou para ele e disse, filho do diabo. Então o diabo tem filhos. Filho do diabo, cheio de todo engano, serpente, toda malícia, Satanás, inimigo de toda justiça, o diabo, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor, o dragão. Agora os 4 carros têm a sua posição, a sua imagem em homem. Porque quando o homem é controlado pelo diabo, ele começa a ser como o diabo. E esse filho do diabo, que tinha recebido aqueles demônios, estava a manifestar as 4 faces, 4 rostos do seu mestre, o diabo. O dragão, o serpente, Satanás é o diabo. Satanás quer multiplicar essa raça do maligno, essa raça da maldade sobre a face da terra. Ele quer dominar tudo e dizer continuamente perante Deus, está a ver? O homem está debaixo de mim. Está a ver? Eu sou o governador legítimo sobre essa terra. Está a ver? Eu sempre tinha razão. Está a ver? Eu estava certo. Tu estavas errado. Eu estou a provar isso. A nossa papel aqui na terra é mostrar que Satanás está errado. Na próxima sessão nós vamos falar sobre a natureza desta guerra. Nós vamos falar sobre como nós podemos vencer o inimigo. Porque nós temos que primeiro entender o inimigo. Não ser ignorante mais. Não ponha a cabeça na areia, não somente feche os olhos, pensando que se eu não mexer com ele não vai mexer comigo. Não, essa não é a verdade. A verdade é que ele vem para roubar, matar e destruir a todos. Ele quer destruir tudo que Deus ama e Deus te ama. Então é importante, irmãos, de não ser ignorante mais. Vamos colocar sobre nós aquela proteção divina e pedir que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para ver a sua realidade, ter aquele dom de discernimento dos espíritos, para saber como fazer essa boa malícia da fé. Há vários níveis. Há níveis nos lugares celestiais, com principados, potestades, príncipe das trevas. Mas neste nível, a nossa batalha é mais indireta, não direta. Porque os anjos de Deus têm um papel nesta zona. Nós temos influência, nós temos um lugar aqui na terra que vai influenciar o céu. Mas a nossa luta não é diretamente com esse nível. A nossa luta, a nosso combate diário é contra os demônios ou os espirituais de maldade aqui na terra. E fazendo essa parte, aquela sequência de vitória nos céus, também vai ser realizado. Porque nós fomos dados responsabilidade por Deus para gerir esta terra em seu nome, para ser os seus embaixadores e estabelecer o seu reino aqui. Deus te abençoe.